Olá pessoal, meu entrevistado de hoje é o Gabriel Mior, que foi aprovado no 24º Exame de Ordem. Antes de começar, falei certinho sobre o nome? Então, para a gente começar de fato a nossa entrevista, Gabriel, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, dizendo aí de onde você é, se não se importar a sua idade, se já concluiu a sua graduação. Então, eu sou o Gabriel Mior, eu tenho 22 anos de idade, sou do estado do Rio Grande do Sul, concluí minha graduação agora, no final do ano de 2017, e fui aprovado no 24º Exame de Ordem. E durante aí o seu estudo, para o exame, você pode se dedicar integralmente aos estudos? Você precisou dividir aí com a faculdade, com o trabalho, com outros projetos pessoais? Eu tinha um estágio que me roubava a parte da tarde, eu não tinha como estudar nessa parte da tarde e muitas vezes as aulas pela parte da noite. Então sobrava algum tempo pela manhã e aos finais de semana para mim estudar. Foi seu primeiro exame? Não, eu já tinha feito, desde o 20º exame eu vinha tentando, então eu já tinha feito 4 vezes a primeira fase e inclusive cheguei a rodar na repescagem quando passei no 22º exame. Então, qual que foi a sua sensação na hora que você viu que agora, enfim, tinha dado certo? Depois de quase um ano fazendo prova da ordem, a sensação foi de alívio e dever cumprido. O exame tem essa vantagem, São 3 por ano, então às vezes você faz vários, mas o espaço de tempo entre um e outro é curto, Para quem vem de uma repescagem, parece um espaço de tempo grande para você estudar. Mas para quem está vindo de um exame para repetir a primeira fase, você não tem muito tempo. Você sai de uma segunda fase revendo o conteúdo específico da matéria e, ao mesmo tempo, volta para uma primeira fase, tendo que rever o geral do direito. É bem complicado essa transição. Seus colegas de faculdade também tentaram o exame, foram aprovados. E no seu caso, o que você acha que dessa vez foi o grande diferencial que te levou até a aprovação? Eu tive muitos colegas que também tentaram o exame, poucos que foram aprovados. Dá uma média de 1/3, mais ou menos, que consegue a aprovação. E a maioria repescagem ou a segunda vez que faz a primeira fase. Quem é aprovado de cara no exame de ordem são bem poucos mesmo. E em questão ao diferencial da minha aprovação, realmente a metodologia de estudo, Eu fui aprendendo conforme ia evoluindo a como estudar para a OAB. E deu acaso de, quando encontrei a metodologia do professor Paulo, combinar com a minha metodologia de estudo. Falando em metodologia, que materiais aí você utilizou durante a sua preparação? Você utilizou os materiais da faculdade também? Estudou com PDFs, livros, videoaulas? Como eu disse, eu fui adaptando a metodologia de estudo. Então, de início, eu estudava muito por videoaula. A gente tem o hábito de achar que ela facilita muito a vida. Mas, pelo contrário, ela acaba dificultando, porque você tem que prender a sua atenção, a sua visão e o seu ouvido em uma coisa só. Aí, com o tempo e conforme eu fui mudando os materiais para leitura e os próprios materiais para resolução de questões e atividades afins, eles se mostram mais úteis para mim. Então, acabei me adaptando muito mais fácil com os PDFs e as aulas em PDF do Estratégia e com alguns livros e doutrinas do Direito Civil. Então, acabei dando uma revisada na parte geral do Direito Civil também, no final das contas. Falando em estratégia, como que você conheceu a Estratégia Concursos? Eu já conheci o Estratégia por algumas bancas de concursos e algumas matérias que eu tinha visto na internet referente a concursos e pesquisando na internet qual seria o melhor cursinho de segunda fase, eu vi uma recomendação de um site que botava a Estratégia como um dos melhores. E como a minha preparação para a primeira fase da OAB tinha sido através do Estratégia, vendo as videoaulas disponibilizadas no YouTube, eu acabei aderindo à ideia e comprando o curso de segunda fase. Sem dúvida nenhuma, uma das principais dificuldades aí de quem vai prestar o exame de ordem é conseguir decorar, aprender todo o conteúdo que será cobrado no dia da prova, Então, qual foi a sua metodologia em si? Quantas horas mais ou menos você estudava por dia? Você fazia resumos, os PDFs você imprimia, estudava pelo próprio computador, fazia exercícios, provas anteriores? Como que era o seu estudo propriamente dito? Com o tempo de estudo, meu tempo de estudo sempre foi bem complicado, por assim dizer, até pelo meu estilo de pessoa. Eu não sou uma pessoa que sento e gosta de passar muito tempo estudando. Então, em média, eu estudava de 30 a 45 minutos por dia. Eu preparei uma seleção de matérias que eu tinha mais dificuldade ou assuntos que eu precisava estudar mais, que eu tinha certa dificuldade, para mim revisar eles mais em específico. Acabei deixando de lado a parte do direito processual civil,
que era uma coisa que durante a minha graduação eu tinha gostado muito e já tinha estudado bastante, aprendido bastante. Então me detive mais no direito material e estudava pelos PDFs do professor Paulo, através do próprio celular, muitas vezes, às vezes até no estágio, aproveitava dar uma lida numa ou duas páginas para ir avançando no conteúdo sem perder muito tempo ou sem precisar ficar muito tempo ligado a uma aula de PDF. Você chegou a fazer provas, refazer aquelas provas que você já havia feito para ver onde errou, o que poderia melhorar? Eu fiz 2 peças que estavam nos simulados do professor Paulo e fiz as correções em videoaula só das peças. Acabei não resolvendo questões, mas acho que conforme eu ia olhando as aulas de PDF do professor Paulo, e ele sempre bota a questão, a resposta dele e a resposta do gabarito, isso me ajudou muito a entender como formular a minha resposta depois. E, inclusive, foi um grande diferencial na minha prova, porque das questões eu consegui quase 4 pontos. E você tinha uma dificuldade maior em que matéria? Se, em alguma matéria? Se sim, como que você fez para superar? Acho que, no contexto geral, e como a minha segunda fase foi em Direito Civil, eu já gosto muito de Direito Civil, eu acabei não sentindo tanta dificuldade em nenhuma matéria. Mas, especificamente, o que eu mais tinha medo que caísse eram locações, porque era uma coisa meio difícil de entender, e a graduação não se detém muito em cima disso. Mas no final das contas acabou não caindo nada de locações, foi bem tranquilo nesse sentido, então de matéria bem tranquilo. Você comentou, né, que nesse exame você escolheu uma matéria que você tinha mais afinidade, mas para os outros você tinha programado, pensado em fazer essa mesma matéria, essa mesma área do direito, e por que não assim uma matéria que pudesse te desafiar? Qual que foi o seu critério na hora de você decidir a matéria para a segunda fase? Acho que quem vai para a segunda fase não vai querendo desafio, que é a aprovação, é o primeiro detalhe. Então, quando você vai para a segunda fase, você escolhe uma matéria que você tem mais afinidade. E analisando as matérias, eu não sou muito fã do direito penal, não é uma matéria que condiz muito com a minha forma de pensar, inclusive. Direitos trabalhistas, a minha faculdade não me deu um contato muito bom, não me sentia muito seguro, assim como o tributário. Porque se a gente for pensar, a graduação em direito, ela não ensina o processo tributário em si. Ela te dá uma base mínima daquilo ali. Então você tem que buscar muito conhecimento fora disso. E eu acabei optando pelo direito civil, tanto pela proximidade quanto pelo gosto. Achei que na minha avaliação pessoal ele estava mais próximo de mim do que qualquer outra matéria. Na semana da prova, né, a gente vê gente aí precisando acelerar os estudos para poder dar conta de tudo, outros que dão uma relaxada e não vê nada, outros que ficam só por conta de exercício, revisão, resumo. Como que foi aí a sua última semana de prova e a véspera de prova também? Você tirou o dia para relaxar ou para estudar um pouco mais? Acho que na minha última semana de prova eu mantive os meus estudos normal. E não, na véspera de prova a gente não relaxa. Domingo de manhã eu estava lá estudando e revisando matérias que eu já tinha visto. Para você pegar sempre aquela base mínima, assim, às vezes você esqueceu de uma noção mínima, quando você chega lá, essa noção está inclusa dentro de uma questão que pode muitas vezes te ajudar a passar na prova. Então não vale a pena, do meu ponto de vista, você relaxar no domingo de manhã. Até porque você acaba dispersando, vai olhar vídeo no YouTube, vai conversar com alguém, foge do foco. A sua mente tem que naquele dia estar voltada para a OAB. É muito mais fácil, muito mais tranquilo de você fazer a prova assim. E olhando aí para a sua caminhada, né, até a aprovação no exame de ordem, o que você apontaria de erros e acertos? Acho que o meu primeiro erro foi ter subestimado a segunda fase lá no início, porque eu vinha numa faculdade em que todo mundo comentava que a segunda fase é algo fácil, muito mais tranquilo que a primeira, e eu disse, não, se é tranquilo eu não vou estudar. Basicamente eu fiz isso no meu primeiro exame. E isso culminou, obviamente, na reprovação. Então foi aprender a forma que eles cobram o conteúdo, entender isso e descobrir que eu sim precisava e muito estudar para a segunda fase. Não se passa numa segunda fase de OAB sem estudo. Você comentou, né, que entre os seus amigos cerca de 1/3 passaram no exame quando fizeram. Você também não passou de primeira. A gente sabe que o número de reprovações no exame de ordem ainda é muito alto e é um exame que você não concorre com ninguém, porque não tem um número limitado de pessoas que vão ser aprovadas. Quantas estudarem e conseguirem êxito serão aprovadas independente de número. O
que você acredita aí que é o principal motivo das pessoas não serem aprovadas? Seria subestimar a faculdade, depois achar que dá conta de correr atrás de tudo para estudar? Seria a questão da pressão, porque eu vejo que muita gente acha que a faculdade só termina depois que você é aprovado no exame de ordem. Então, acredito que muitos se fazem uma pressão muito grande. O que você apontaria aí que seria o principal motivo para tantas pessoas não conseguirem aí a aprovação no exame de ordem? Eu acho que, como tu diz, assim, são vários fatores realmente, mas para cada pessoa um específico. No meu caso, com 22 anos de idade, eu entrei na faculdade com 16 para 17 anos. Eu era muito novo para levar uma faculdade a sério. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que estão há mais tempo na faculdade ou têm mais idade, mais maturidade, por assim dizer. Aproveitam melhor as matérias iniciais que naquela época eu deixei de aproveitar. Mas mesmo assim, há outros fatores que incomodam essas pessoas. Muitas vezes o próprio nervosismo derruba muita gente na prova, a questão de você subestimar a prova de segunda fase e às vezes alguns outros medos que as pessoas têm da prova, porque realmente é algo diferente, né? É difícil você achar algum concurso que tem uma prova prática profissional no estilo da OAB. O seu primeiro contato, basicamente, com esse tipo de questão, essa formulação é na OAB. Em questões psicológicas aí, como que você encara o exame de ordem? Como que você sempre encarou, né? Como mais um passo na sua vida ou como algo que não, que você precisava fazer, precisava passar? Como que você vê o exame de ordem? Eu fui aquele aluno, por assim dizer, o louco da graduação, que quando entrou e o professor perguntou o que você gostaria de fazer, eu disse que queria advogar. Então, passar no exame de ordem, para mim, era o objetivo máximo para concluir a faculdade. Fazer isso antes de terminar a graduação. Que, por incrível que pareça, eu colei grau 4 dias depois que saiu o resultado de aprovação. Então, assim, no meu caso, passar no exame de ordem era basicamente tudo o que eu queria. Mas tem pessoas que eu vejo que estão voltadas para outras áreas dentro do direito, colegas que estão pensando em mestrados, pós-graduações, em áreas específicas, que não estudam para a OAB e também não têm interesse nenhum em passar. Muita gente voltada a concursos que acaba fazendo por simplesmente tentativa, às vezes até passa um que outro, mas o pessoal realmente vai conforme a sua linha de proximidade. Eu tenho mais afinidade com a advocacia, eu queria isso, para mim valia muito. Para outras pessoas não vale tanto assim. O que você acha que foi mais difícil aí nessa sua caminhada rumo à aprovação no exame de ordem? Qual que foi a sua principal motivação? A coisa mais difícil na minha caminhada pelo exame de ordem, com certeza, foi administrar o meu tempo e saber que aquela hora que eu tinha para estudo eu devia aproveitar ela. Porque um erro muito comum da gente é ficar procrastinando. A gente começa a procrastinar num dia, procrastina mais um dia e quando você vê, tá na semana antes da prova, tá em cima da hora e tem muito conteúdo acumulado. A gente acaba não se dando conta. Então foi lutar contra isso, porque eu já tinha sofrido com isso em outras provas, né? Uhum. E qual que era a segunda Mas pergunta? qual foi a sua principal motivação, né? Para não desistir, já uma vez que você já fez, foram várias provas até conseguir a aprovação, então qual foi a sua principal motivação para não desistir? Acho que uma das motivações foram as videoaulas do professor Paulo, que ele estava sempre motivando a gente para continuar fazendo isso. Mas, demais, assim, eu não tinha muitas motivações, porque eu meio que deixei de lado. Eu botei, assim, na minha cabeça que, tranquilo, se eu fosse aprovado, ótimo. Se eu não fosse aprovado, teriam outras provas para mim fazer. Talvez seja diferente de alguém que queira um concurso muito concorrido, que tenha 10 vagas e que é um concurso que sai a cada 5, 7, 8 anos. OAB a gente tem 3 por ano, então eu não estaria perdendo tanto tempo não passando nessa. Mas de qualquer jeito, continuei mantendo uma rotina e tentando me manter assíduo no estudo, e foi o que me ajudou na aprovação. Para a gente finalizar, né, o que você aconselha para quem está iniciando agora os seus estudos para a OAB e para aquelas também que já estão nessa caminhada aí, buscando, né, tão sonhada aprovação no exame de ordem, como você conquistou a sua? Acho que é muito importante que cada um busque, então, para sua aprovação, se organizar bem, formar um horário disciplinado para estudos e focar principalmente naquelas matérias que são mais recorrentes ou que você tenha mais dificuldade dentro do que você escolheu no exame de ordem. Por você ter foco é muito importante na sua hora de estudo, ele vai corroborar muito para a sua aprovação e principalmente na hora de resolver a prova, porque quando você pega uma questão que você sabe que você estudou,
É diferente você pegar uma questão e dizer, agora eu vou ter que procurar no código para saber onde está a resposta. Uhum. Gabriel, mais uma vez, muito obrigada por ter topado vir aqui a Brasília, né, para poder dar essa entrevista e falar um pouquinho aí sobre a sua caminhada, sobre a sua preparação para o exame de ordem. Eu que agradeço pela oportunidade que a Estratégia está me dando. Lembrando também que o Gabriel participou de um bate-papo ao vivo, uma mesa redonda com mais outros 6 aprovados nesse exame de ordem, onde eles falaram um pouquinho, né, sobre a sua jornada, deram dicas e motivações aí para você que está assistindo. Se você acompanhou ao vivo, pode mandar a sua pergunta. Se você não acompanhou, não tem problema, que o vídeo continua disponível aqui no canal do YouTube do Estratégia OAB. Então é isso, Gabriel. Parabéns mais uma vez e obrigado pela entrevista. Obrigado. Se você quiser ficar por dentro de todos os exames, de informações sobre os próximos exames de ordem, é só acessar o site do Estratégia Concursos AOAB. E a gente se vê numa próxima. Tchau!